Fala galera, professor Carlos Barreira na área, tudo bem? Pessoal, trouxe uma questãozinha da UBMAP para a gente resolver hoje. Ele vai me dar aqui um retângulo ABCD, vai me dizer também que os pontos MN são pontos médios, M de AD e N de BC. E ele vai me falar o seguinte, ele me deu 3 triângulos, essas medidas internas são a área desses triângulos e ele quer saber a área daquele triângulo amarelo. Só isso. Então vamos lá, galera. O que a gente vai fazer aqui? Primeira coisa que a gente vai pensar é o seguinte, esse pedacinho é igual a esse, porque aqui é ponto médio. E aqui, como é um retângulo, tem a mesma medida, porque os lados opostos são iguais. Até aqui eu não disse nada de novo, bem tranquilo para a gente entender. Bom, partindo dessa premissa, agora eu vou dividir essa área em duas figuras iguais. De que forma? Cortando no meio. E meio passa pelo ponto médio, ó. Eu vou sair lá do M e vou chegar no N. Eu cortei exatamente na metade. Ou seja, essa área de cima, que eu vou pintar agora ó, de verde, esse retângulo todo de cima, tem que ser igual ao retângulo todo de baixo, porque eles são iguais, eu cortei exatamente no meio, fechou então. Bom, o que eu vou falar para vocês analisarem agora aqui? Pensa comigo, galera. Agora, desce a altura dessa região branca, que vai virar um triângulo, para a parte de cima e para a parte de baixo. Era um quadrilátero. Como eu dividi no meio, virou um triângulo. E note o seguinte, que eu dividi no meio ligando seus vértices, né? Eu peguei uma diagonal desse quadrilátero. E agora eu vou descer aqui, ó. Essa reta. E essa reta vai ser a altura. A altura que passa ali pela reta MN. E vou traçar uma outra altura que também passa pela mesma reta. O que aconteceu aí? Eu estou calculando calculando não, né? Perdão, estou traçando a altura do triângulo de cima, desse triângulo branquinho de cima, e também do triângulo branquinho na parte de baixo. Ou seja, são dois triângulos, eu joguei um para cima e um para baixo. Aqui eu vou chamar H de 1, que é a altura do primeiro, e aqui eu vou chamar de H de 2. Fechou. Note que MN é a base tanto do triângulo de cima, que tem a altura H1, quanto do triângulo de baixo, que tem a altura H2. Ou seja, e a altura H1 e H2, elas são iguais. Olha os traços aqui, ó, indicando que eu não sei quanto vale, mas eu sei que essa parte é igual a essa, por conta de ser um retângulo. O que a gente acabou de descobrir? Que o H1 é igual ao H2. Isso é bom pra caramba, porque se as alturas são iguais, a base é MN do triângulo de cima e do de baixo. Só estou pegando a parte branca. Se os triângulos são iguais, ó, esses triângulozinhos que eu vou pintar de verde aqui, ó, o de cima e o de baixo, se eles têm mesma altura e mesma base, significa que eles têm áreas iguais, porque a área de um triângulo é base vezes altura sobre 2. Como é todo mundo igual, vai ter a mesma área. Bacana. Então, ó, vou falar que S1, que é a área do primeiro, ó, que tem a altura 1, ó, S1, a área do primeiro, é igual à área do segundo. E onde é que eu vou chegar com isso tudo aí se eu quero calcular só a área daquele triângulozinho amarelo? Galera, pensa comigo. Se eu somar as regiões de cima, tem que ser igual à soma das regiões de baixo. Porém, a gente acabou de ver que a parte branca é igual, tanto para cima quanto para baixo. Como a gente cortou no meio, aquele triângulo de cima tem a mesma área do triângulo de baixo. O que vai diferenciar? A área dos triângulos das extremidades. Essas áreas tem que ser, a soma delas tem que ser iguais. Ou seja, se eu somar 12 mais 5 tem que ser igual a 10 mais a área do triângulo que eu quero, que eu vou chamar de A de T, já que eu não sei quem é. Acabou, galera. Ó, 12 mais 5 é 17. Então, aqui eu tenho 17, tem que ser igual a 10 mais a área do triângulo que eu quero. Ou seja, a área do meu triângulo só pode ser 10. Porque só pode ser 7, perdão. Porque o 10 vai para o outro lado negativo, então vai dar 7. Acabou, galera. Gabarito, letra B de bola. Então, questão bem interessante. A questão da UBMAP costuma ser muito interessante, questão que faz a gente pensar fora da caixinha, né? Ou seja, ele não deu a altura, ele não deu a base, porém a gente consegue provar, ó, por essa ideia que a gente teve aqui, que a altura de cima é igual à altura de baixo, logo a altura do triângulo de cima é igual perdão, a área do triângulo de cima é igual à área do triângulo de baixo. Então, top, tá aí, questão feita. Qualquer dúvida, coloque nos comentários. Um grande abraço e até a próxima, pessoal. Tchau, tchau.